Por ter nascido na igreja, a gente sempre é muito cedo introduzido às próprias atividades da igreja, né? Então, o meu pai sempre fez parte da liderança da igreja. Ele pegou diversos cargos, como diretor de desbravadores, diretor de aventureiros, também foi ancião. Mas a figura de ancianato que eu mais tenho é meu tio Johnson, irmão do meu pai. Então, desde cedo, eu o via ali como o primeiro ancião, né, um apoiador do pastor, e também via a liderança da igreja sempre se correspondendo ali, trabalhando junto com ele e com o pastor. Então, desde cedo, eu olhava a figura do ancião como uma pessoa importante na liderança da igreja e que, de alguma forma, fazia um trabalho pastoral também. Um dos momentos decisivos e que me ajudaram a entender o dom, ou talvez a vocação que Deus tinha me dado para ser pastor. O processo de ancianato também é um processo de discipulado, é um processo pastoral em que você, com toda a igreja, é um discipulador. Então isso ajuda bastante, me ajudou bastante a entender que eu conseguiria ouvir uma liderança mais experiente, que eu poderia aprender com ela. E de alguma forma o meu tio me mostrou, e a igreja, de certa forma, a liderança me mostra que ela também está disposta a aprender com a juventude quando ela dá espaço para a liderança jovem. Quando você não simplesmente coloca um jovem como diretor de aventureiros, desbravadores ou esses cargos que já têm uma correlação, mas quando também você pega um cargo tão importante como o cargo de ancião e você coloca uma pessoa jovem para ir aprendendo, para ir ouvindo, para ir ensinando também, de certa forma, aquela liderança mais experiente a ter um toque mais jovial, um toque um pouco mais moderno, que pode ajudar a igreja a prosseguir também. Ser um discipulador hoje, ser um pastor, é basicamente reproduzir o que a liderança da minha igreja, principalmente meu tio ancião, meu pai também, fizeram comigo. É você buscar pessoas que querem aprender. Hoje eu faço isso e exerço isso no ministério pastoral. Eu aprendi a olhar com talvez até um olhar divino em você ver o que a pessoa pode ser. Não olhar os defeitos dela, mas olhar as coisas boas, os talentos e tentar direcionar isso justamente para o trabalho do Senhor. Eu acredito que essa é a parte mais importante, né, do discipulado, do discipulador em si, é de você olhar com carinho e olhar para o potencial futuro que aquele membro, com aquele jovem, que aquela pessoa ela pode desenvolver. E basicamente é isso que nós fazemos. Nós olhamos os alunos, podem ser excelentes alunos, podem não ser alunos tão excelentes academicamente, mas a gente vê pessoas que podem ser aprimoradas, não por nossa influência, mas pelo poder de Deus. Cada um desses jovens, por mais problemáticos, cada um dessas pessoas, por mais difíceis que possam ser, elas podem ser redimidas e podem ser discipuladas, não pelo nosso poder, mas pela paciência, pela influência que Deus nos dá como líderes e que a gente vai passando para eles como discipuladores.